Olá a todos, vamos agora aprender a utilização do software SPSS na versão 16.0 com uma aplicação no exercício anterior dos bonecos. Eu vou abrir então o software e já vou trabalhar nos resultados do exercício do boneco. Na verdade, o software é uma planilha onde nós podemos inserir os dados e a partir daí procedermos à análise. Então eu vou abrir um arquivo já existente e aí os dados já vão estar disponibilizados. Eu tenho duas planilhas aqui. Eu tenho a planilha da criação de variáveis e eu tenho a planilha dos dados. A primeira planilha vai ser a da criação das variáveis. Eu estou trabalhando com as variáveis sexo, ocupação e renda. O tipo é numérico. O tamanho da coluna é de 8. Não tem casas decimais. Eu dou o rótulo para cada um corresponde a sexo, mas eu poderia ampliar mais. E aqui é o que é importante, eu crio os valores. Então, no caso do sexo, eu chamei de 1 masculino e 2 feminino. Eu também, para caso haja valores faltantes, por exemplo, que não foram preenchidos, perguntas não preenchidas em um questionário, eu também atribuo o algarismo 9 quando isso ocorrer. Depois, novamente, a coluna tem a largura de 8, o alinhamento é na direita, e aqui eu tenho a possibilidade de 3 tipos de variáveis, a de escala, ordinal e nominal. No caso do sexo, é uma variável nominal e, portanto, fica criada. Procedo da mesma maneira a ocupação e da mesma maneira a renda. No caso da ocupação, eu escolhi as escalas de 1, chamei de ocupação manual, 2, ocupação não manual, e no caso da renda, eu chamei 1, renda alta, e 2, renda baixa. A partir daí, eu venho para outra tabela, que é a dos dados, e começo a preencher aqui referente ao exercício dos bonecos. Então, boneco número 1, quais são as características dele em relação à variável sexo, ocupação e renda. Então, ele é masculino, a ocupação é manual, a renda é alta. E assim, eu vou procedendo para cada um deles, até que chegue ao total da amostra, que são 98 indivíduos. Certo? A partir daí, então, eu já tenho o meu banco de dados criado, com as variáveis especificadas, já introduzi o meu resultado, a partir da aplicação do meu instrumento, e agora eu procedo à análise. Eu venho aqui em Analyze, no caso eu vou fazer 2 tipos de análise. Uma análise de frequência, que eu vou ter uma tabela com um percentual dessas variáveis. Então, eu pego a variável sexo, ocupação e renda, transfiro para essa coluna e aplico o cálculo. Então, na verdade, já vai me dar um resultado de uma tabela que é a de sexo, ocupação e renda. Então, eu posso ver aqui que eu tenho a frequência absoluta, os valores absolutos, a frequência relativa. Eu tenho 54,1 homens e 45,9 mulheres dentro disso. Ocupação, 52% ocupação manual, 48% ocupação não manual, e renda alta 44,9 e baixa 55,1. Eu posso de novo vir aqui no Analyze e aí eu vou fazer uma combinação. Na verdade, eu vou fazer um cross-tabs, eu vou fazer um cruzamento entre 2 variáveis. Então, vou pegar aqui a variável sexo, vou pegar a variável renda, por exemplo, colocar aqui na coluna. Eu vou pedir para calcular o percentual na linha, tá certo? E aí eu venho aqui e vou ter o meu resultado combinando sexo,
e renda nesse caso. Então, seguindo aqui a tabela, eu tenho aqui essa combinação do sexo masculino com a renda. Então, eu tenho que 64,2% dos homens têm renda alta, enquanto 77,8% das mulheres têm renda baixa. Dessa forma, eu fiz a análise desses dados quantitativos e, a partir daí, eu posso chegar às conclusões em relação ao modelo teórico. Então, a apresentação do cálculo utilizando o software SPSS. Muito obrigado.